essa parte da história você não quer que conte não, né, Lula? Segundo a campanha, né, de Machado, a líder oposicionista foi violentemente interceptada ao deixar a manifestação contra o presidente Nicolás Maduro na região central de Caracas segundo fontes da campanha, agentes milicianos do regime madurista dispararam contra as motocicletas que transportavam Maria Corina Machado, e ela mesma anunciou isso nas suas redes sociais. Mas temos um vídeo que mostra o momento do sequestro para o nosso público entender do que estamos falando e depois voltamos com nossos comentaristas. 20 Venezuela ha confirmado que María Corina Machado en efecto fue detenida por efectivos de seguridad del Estado. Se la llevaron a ella y al conductor de la moto en la que se trasladaba. 17 motos rodearon la zona donde se encontraba ella, llevándosela. Asimismo, habían drones, hubo disparos y en este momento el Comando con Venezuela asegura que María Corina Machado ha sido detenida por funcionarios del Estado. Pois é, Maria Corina Machado, então, foi sequestrada pela ditadura de Maduro um dia antes da posse farsa, né, de Nicolás Maduro, que, lembramos, fraudou as eleições que ocorreram no ano passado e amanhã vai tomar novamente o poder através de uma cerimônia de posse fraudada. Iniciando agora, passando ao professor, ao doutor Marcília. Doutor Marcília, a Venezuela é algo que espanta os brasileiros, porque olhamos para aquilo que poderíamos ser amanhã, né, infelizmente. Mas aqui no Brasil também, manifestar não é mais um direito constitucional absoluto, né? Por aqui também, quem manifesta muitas vezes tem o risco de ser preso. Na sua opinião, a degeneração da Venezuela, que foi progressiva, né, em 20 anos, é algo que o Brasil poderia enfrentar no futuro? O senhor está vendo sinais disso acontecendo por aqui também? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, infelizmente eu digo que sem dúvida, porque há algum tempo atrás jamais eu acreditaria nisso, né? A Venezuela, ela estaria muito longe de nós, mas hoje a Venezuela está próxima. Aliás, está próxima na política, está próxima na economia, está próxima até no futebol, né? Eu acho que até nisso nós conseguimos nos igualar à Venezuela. Fomos piorando em tudo, até nisso. E é muito peculiar a gente perceber o apoio do governo petista, do governo Lula, a esse tipo de regime. Isso diz muito de como nós somos ou para onde nós estamos caminhando. E é muito peculiar também, ou muito relevante a gente observar como são os discursos do Maduro. Os discursos do Maduro são muito próximos dos discursos que nós vemos hoje feitos pelos governos. E quando eu digo governos, digo Lula, digo também os ministros do STF, as nossas autoridades públicas. O discurso de que a democracia está em risco o tempo inteiro, há 6 anos a gente está a democracia aqui está em risco, lá na Venezuela também. Lá está em risco hoje, está em risco ontem, está em risco e sempre, está em risco para justificar que haja um poder absoluto. O medo e a ideia de risco democrático é um discurso político muito cômodo e muito agradável para quem resolve agir de forma ditatorial em relação ao seu poder, né? Por quê? Porque em nome do risco eu posso passar por cima do direito, em nome do risco da democracia eu posso violar a Constituição, em nome de proteger a democracia eu posso passar por cima de direitos individuais, porque tudo vale para salvar esse bibelô que é a democracia. Então os ditadores, ou os tiranos, ou as autoridades autoritárias, elas sempre fazem esse discurso que o Maduro faz. É muito interessante a gente pegar esse discurso, às vezes talvez a gente possa até fazer um teste cego, colocar o discurso do Maduro num texto e perguntar para as pessoas quem que você acha que falou isso. Se você pegar o do Maduro, pegar às vezes os dos ministros do STF e o do Lula, colocar os 3 ali no balaio, duvido que você consiga fazer uma diferenciação sem saber, sem ouvir a voz, só com o texto. E justamente porque aqui no Brasil também passamos pela mesma coisa, uma justificação de abusos, de excessos em nome da democracia o tempo inteiro. Repito que estamos há 6 anos, porque foi quando começou o inquérito das fake news, em 2019, em abril,
de 2019, e com isso o estado de uma jurisprudência de exceção se iniciou no país. Em 2022, depois das eleições, com a absorção do STF em relação a todos os poderes, os demais poderes da República, ali passou realmente a um estado de exceção, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Então, para a gente chegar na Venezuela, é mesmo um passo, e o passo vai ser muito interessante de ser observado, sobretudo no ano que vem, né? Se no ano que vem a gente tiver, e parece que é esse o caminhar, a possibilidade de alternância de poder, muito bem. Então, talvez tenhamos nos livrado, pelo menos por um tempo, por um período, do risco Venezuela. Se no ano que vem nós entendermos que a democracia é um risco, inclusive para as eleições, e que é necessário, então, a recondução de um governo de esquerda, ou a manutenção de um governo de esquerda, que a direita não pode subir ao poder, talvez a gente chegue realmente a Venezuela. Chegue para sempre. Isso seria lamentável, mas não estamos distantes, não. Eu acho que estamos a um passo, a um ano. O discurso está todo pronto, a estrutura é a mesma. Pois é, né? Até a retórica está começando a ficar similar dos discursos do presidente Lula e dos ministros do STF. O último discurso sobre o 8 de janeiro me espantou pela semelhança, né? Se todos terão direito a um amplo processo, direito a um processo amplo, direito à defesa, mas todos serão devidamente e severamente punidos, né? Raciocínio muito parecido com as ditaduras comunistas. Amplo direito à defesa e depois o paredão como vamos dizer assim, ponto final. Ardiles, seu comentário sobre esse sequestro, né, da líder oposicionista Maria Corina Machado. Ardiles, o governo brasileiro vai mandar um representante amanhã na posse de Maduro, a embaixadora do Brasil na Venezuela. Na sua opinião, as instituições no Brasil, os deputados, os senadores, a classe política em geral, como deveria reagir a esse reconhecimento do governo Lula de uma eleição fraudada e de uma ditadura sangrenta, a ditadura violenta como aquela da Venezuela? Muito se diz sobre a questão da soberania nacional, né? Um país não pode, eventualmente, entrar na ordem de outro país. Eu acho que quando um país vê um país vizinho estuprando a democracia, massacrando a liberdade de expressão, e não só de maneira abstrata, massacrando pessoas. A ditadura Venezuela, a gente sabe que mata, tortura pessoas e opositores. E agora sequestrou a maior líder da oposição, que é Maria Corina. É um governo de tiranos, é um governo de assassinos, é um governo de sangue. Quando o governo Lula manda um representante e manda grupos terroristas como o MST para representar o governo lá em Caracas, na posse de um homem que roubou as eleições, o governo brasileiro não só não está fazendo nada contra a tirania venezuelana, a tirania assassina e sangrenta venezuelana, como está endossando essa tirania. E não é a primeira vez, né? O governo Lula já financiou e apoiou, deu dinheiro para ditaduras sangrentas, como a própria Venezuela, não é? O governo Maduro é muito simples o que fazer com ele. Alguém tem que se colocar e que se arbitrar como polícia do mundo. Pode ser esse alguém os Estados Unidos, e uma deputada americana republicana já disse que se for confirmada o sequestro da Maria Corina, eles vão agir. Parece que ela falou com o Trump, ou falou com o futuro governo. Vai haver uma reação, porque não pode. Simplesmente não pode, Caute. Não pode, em nome do respeito à soberania nacional, estabelecer-se a possibilidade de haver ao seu lado uma ditadura. É a mesma coisa que você ter uma casa vizinha, um homem que agride e estupra a própria mulher violentamente todos os dias, e você não vai fazer nada porque eventualmente não pode penetrar no sacrossanto lar da privacidade do casal que é seu vizinho. É o que está acontecendo. A ONU serve para quê? Para observar apenas? A ONU já mandou observadores na Venezuela milhares de vezes e sempre atestou o fato de que a tortura, a morte, perseguição e que não há democracia, e agora atestou que não há eleição digna lá, que foi fraudada. O Maduro, vou falar de maneira bem clara, ele tem que ser retirado a tapa, na porrada, porque soberania nacional não é de um ditador. Soberania nacional é a do povo que elege os seus representantes. Existe lá na Venezuela uma falsa democracia que é uma verdadeira ditadura.
qualquer coincidência com o Brasil não é mera coincidência. Aqui a gente não mata, as autoridades não matam nem torturam as pessoas, pelo menos ainda, né? Lá matam, torturam e solapam em nome da democracia. As ditaduras modernas são assim. Aliás, as ditaduras eternas são assim. Agora recrudesceram esse discurso. Em nome da democracia, eu te torturo, eu te censuro, eu te mato e agora eu te sequestro. Na frente do nariz de todo mundo. E o Brasil passa essa vergonha de mandar representantes, alguns deles terroristas, como membros do MST, como o próprio João Pedro Stedley, para reverenciar um tirano assassino. Eventualmente não é exatamente novidade, né? Porque a esquerda reverencia. A esquerda lulopetista, do psolista, reverencia tiranos como Stalin, como Fidel Castro, como o ditador da Nicarágua e como agora o assassino, monstro moral, Nicolás Maduro. A solução é muito simples. É tirar esse homem a tapa. É tirar todas as benesses financeiras para a Venezuela, é fazer todos os embargos à Venezuela e, se possível for, sim, também usar o meio legítimo da força contra a Venezuela. Sabe por quê? Porque, eventualmente, o nosso querido Maduro, ele cooptou todas as estruturas e as instituições, do Exército ao Supremo Tribunal lá na Venezuela, ao Parlamento, ou seja, a população não pode fazer nada. Desarmou a população local não pode fazer nada. E aí eu insisto nessa metáfora simples. Se você vê um vizinho arrebentando com a mulher, como vê o vizinho, a Venezuela, arrebentando com o próprio povo, não se vai fazer nada? Isso é omissão. E omissão é um dos piores pecados no princípio cristão. A gente está deixando a ditadura Maduro arrebentar e destruir o próprio povo venezuelano sem fazer nada. Reclamar não basta. Pois é, né, Adriles? Em direito internacional existe o conceito de responsibility to protect, né? A responsabilidade de proteger. Já vimos isso na intervenção no Kosovo, por exemplo, e em outros momentos, na Somália também. Quizá também a gente não veja isso na Venezuela. Só vou te corrigir, Adriles, porque eu discordo de você quando você fala que aqui no Brasil ainda não torturamos ou matamos opositores. Você queria lembrar o caso do Clesão. Foi um caso de, sim, uma pessoa que morreu na prisão, né, por causa dos abusos. Exatamente, mas também eu queria lembrar dos exilados do dia 8 de janeiro, que sequer foram condenados, ou quem foi condenado em lote, com processo sem individualização da pena, sem apresentação de provas, sem direito à ampla defesa. Então, infelizmente, sim, eu concordo com o doutor Marcília, também concordo com você, estamos indo numa direção da venezualização do Brasil, né? Infelizmente. Serrão, na sua opinião, aliás, Serrão, eu vou jogar para você para comentar, mas antes disso, eu queria também ler uma matéria que acaba de sair na BBC Brasil, ou seja, não é nenhum veículo que pode ser taxado de ser bolsonarista, radical, extremista, reacionário, etc. A BBC Brasil, que já escreveu que na Venezuela não há uma crise humanitária, isso no passado, mas escreve que, abre aspas, com aval de militares, o Brasil vendeu spray de pimenta à Venezuela às vésperas da eleição contestada que deu a vitória de Maduro. O Brasil vendeu 20 mil frascos de spray de pimenta à Venezuela, produto normalmente usado por forças de segurança para conter protestos. A exportação aconteceu às vésperas de eleições presidenciais em julho desse ano, que a BBC não diz, mas eu digo, foram fraudadas, né? A BBC, no final das contas, sempre acaba esquecendo alguma coisa. Serrão, Brasil é cúmplice dessa violência brutal do regime de Maduro contra seu próprio povo? É cúmplice e pode entrar numa situação complicadíssima por essa cumplicidade. Vamos lá. Vocês viram ontem, está circulando aí nas redes sociais, imagem de militares, dos comandantes militares do Brasil chegando para as festividades do 8 de janeiro. Vocês viram os nossos generais, almirantes, brigadeiros, sorridentes? Vocês notaram aquele sorriso? Pois é, eu gostaria muito de ver esse mesmo sorriso na hora que começar a repressão internacional ao regime da Venezuela. Maduro vai ser derrubado, Maduro vai cair de podre, Maduro vai ser perseguido. Lourão chegando, Maduro vai rodar. Maduro é acusado de tráfico internacional de droga. A Venezuela se transformou na gestão dele num narco-estado. Então, ali não tem como. Mas a repressão vem e na hora da repressão também vem uma reação interna na Venezuela, onde tem lá cubanos, russos, iranianos,
chineses e que vão fazer questão de se confrontar militarmente contra os opositores do Maduro, no caso, os próprios americanos. E na fronteira com o Brasil, como é que fica? Imagina hoje, se o Brasil tiver que fazer um confronto com a Venezuela, com esses generais que a gente tem sem testosterona nenhuma, galera residente, adora dar risadinha, mas não tem capacidade de batalha, né? Generais que nunca enfrentaram nenhuma guerra. Como é que essa galera vai poder confrontar Maduro? Ou um eventual troco da Venezuela para tentar garantir a presença do Maduro no poder. Então a gente está frito. Se a questão da Venezuela escalar para um conflito, por uma guerra civil, ou por uma guerra até que extrapole as fronteiras, a gente hoje não tem condição em testosterona para enfrentar o exército da Venezuela, a milícia do Maduro, o esquema de narco-guerrilha que ele tem lá muito bem organizado. Então a gente tinha que estar pensando nisso. Sobre o caso da Maria Corina Machado, essa mulher é de uma coragem impressionante. E hoje estão circulando aí informações de que esse sequestro dela foi uma covardia, foi mais uma tentativa de intimidação. Botaram ela, obrigaram ela a gravar vídeos apócrifos, tratando de informações desencontradas para confundir totalmente a própria oposição na Venezuela. Vamos aguardar ainda se isso é real ou não, são informações desencontradas que estão vindo. A gente torce para que realmente ela já esteja em segurança, mas o caso Maduro vai ser um dos primeiros casos que o lourão Donald Trump vai ter que tratar. O narconegócio é um problema para os Estados Unidos da América. Ele primeiro claramente vai atacar o México, depois ele vai ter que partir para a Venezuela e logo em seguida, ou talvez quase ao mesmo tempo, ao Brasil, que hoje é o mega entreposto de drogas. Então, que a droga do Maduro seja tirada logo de cena. Eu não vejo a hora que Trump declare os cartéis mexicanos e os traficantes da América do Sul como terroristas, né, como ele está querendo fazer, porque assim poderá realizar ataques fora do território americano sem ter que passar pelo Congresso. Doutor Massinha, temos mais 2 minutinhos, preciso chamar o comercial, mas a palavra é sua. Só rapidamente quero discordar aqui um pouquinho do Adriles. Aliás, a gente já discordou dessa questão em outros momentos, mas só para fazer uma ponderação, que é o seguinte: quando você também permite ou acredita que o uso da força possa ser relevante para coibir tiranias de outros países, a gente precisa ver quem é a pessoa que vai usar a força. Porque, por exemplo, um país como o nosso entende que democracia é tirania. Então, como é que a gente vai julgar a tirania do outro se a gente não consegue julgar nem a nossa interna? Então, é necessário pensar que países maduros, com perdão do trocadilho, mas países maduros democraticamente, como os Estados Unidos, talvez possam fazer isso. Ou que a gente tenha uma organização de países com uma democracia mais avançada. Mas isso precisa ser muito bem contingenciado, porque senão resulta em situações como a gente já viu agora há poucos dias, do Brasil querer prender um soldado israelense aqui por crimes de guerra lá. Quer dizer, porque a gente entende que a gente deva julgar a democracia deles. Então é necessário também a gente tomar cuidado, porque quem vai colocar o exército na tirania alheia precisa ser um exemplo de democracia. Não, é perfeito, doutora Marsília, e de fato, essa é uma questão até recente. Ardiles, vamos lá, rapidíssimo. Agora, né? A minha crítica, a gente não discorda tanto assim, é tanto a Venezuela quanto ao Brasil, que também é uma tirania. Só que aqui é uma tirania ainda mais implícita, menos explícita, quer dizer, para mim, para todos nós é explícita, né? Do que a Venezuela. O Brasil não é o melhor artífice para se estabelecer como contraponto à tirania da Venezuela, mas poderia ajudar. Por isso que os Estados Unidos ainda é atacado, e eu acho que para mim é um ataque justificado, como polícia do mundo, porque é o país mais liberal e democrático do mundo. Embora haja governos democratas que eventualmente estabeleceram um princípio de censura, como diz o próprio Zuckerberg. Agora, em certos momentos, Marsília, você vai concordar comigo que a guerra é necessária. Esse é o momento. Não sei quem que pode ser exatamente o melhor artista da democracia que vai tirar o Maduro. O povo venezuelano não tem condições de fazê-lo pela cooptação de todas as instituições. Percebe? Agora, não, eu concordo. Quem é o ativo é que é a questão.
O meu problema é o princípio de paz. A gente já viu isso nos anos 30. Existia um sujeito chamado Chamberlain, que era primeiro-ministro da Inglaterra, que queria negociar com quem? Adolf Hitler. Existia um sujeito belicista que adorava uma guerra chamado Winston Churchill, que colocou a Europa toda em guerra. Mas ele fez uma crise? Não. Ele fez uma guerra justa contra um povo essencialmente mau. Um povo essencialmente não, um país essencialmente com uma tirania de elite essencialmente má, que era o nazismo. Alguém tem dúvida que o governo da Venezuela é essencialmente mau? Agora, quem for guerrear contra ele vai se estabelecer numa boa trincheira. Lembre-se que Stalin se uniu a Churchill, se uniu à Inglaterra e aos países aliados para guerrear contra, eventualmente, os nazistas. Na hora da guerra, você pode se unir até quem você se contrapõe. O problema é deixar a coisa escalar, como escalou, para uma tirania pavorosa, como é o caso da Venezuela, e ninguém fazer nada. Hoje, o presidente Lula foi visitar a galeria dos presidentes do ex-presidentes do Palácio do Planalto e ficou muito irritado porque não havia a história dos presidentes, nem as razões pelas quais eles foram eleitos ou, no caso, retirados do poder, e sugeriu incluir, abre aspas, as mentiras de Bolsonaro, fecha aspas, e o, abre aspas, golpismo de Temer, fecha aspas, na galeria. Eu iniciaria pelo nosso Adriles. Adriles, 2 minutinhos, a sua reação a essa manifestação de raiva de Lula, que inclusive nesse momento assassinou também a língua portuguesa com não um, mas 2 cidadãos, né? O que você acha deveria mudar na galeria dos ex-presidentes da República? 2 minutinhos. Veja bem, o que a esquerda sempre fez de mais maléfico é reescrever a história. É ocupar espaços para reescrever a história. A esquerda, de maneira subreptícia, desde os anos 70, se aboletou em todas as instituições brasileiras, nas universidades, nas escolas, nas instituições, nos museus, instituições de ensino, tudo. E aí ainda se apossou das artes ainda, né? Porque a direita sempre foi meio fraca nesse sentido, sobretudo a direita positivista dos militares dos anos 70. Deixa esse negócio de arte, universidade e cultura com a esquerda. Deu no que deu. Eles educam as pessoas com versões muito específicas da realidade. E o que o Lula está fazendo? Ele tendo exatamente o judiciário do lado dele, ele tendo as universidades do lado dele, ele tendo os artistas do lado dele, ele agora não tem nenhum tipo de pudor. Ele chega lá na galeria do Palácio do Planalto e diz: coloca aqui que o Michel Temer é golpista. Sendo que todo mundo sabe que a Dilma foi devidamente empichada pelas pedaladas fiscais. Coloca aqui que o Bolsonaro ele só se elegeu por causa de fake news. Qual fake news? Dizer que Lula é ladrão? Dizer que Lula foi condenado? Que o PT fez os maiores esquemas de corrupção da história da humanidade? Qual que é a fake news? Dizer que, eventualmente, talvez o TSE tenha tido um lado durante as eleições? É essa que é a fake news? Ou seja, o cara não tem o menor pudor. Ele se sabendo protegido pelo sistema judiciário, ele se sabendo protegido pela grande mídia da Globo, por exemplo, que, eventualmente, fez campanha para o Lula. Nunca vi jornalista fazer campanha. Fez. Virou militante. Militantes saíram das escolas de comunicação que também militam pelo Lula. Ele disse, está tudo dominado. E diz com razão. Está quase tudo dominado. Só não está dominado porque a maioria da população é conservadora. Ainda que alguns sejam enganados pela política assistencialista da esquerda, sobretudo no norte e nordeste do país. Eventualmente, ele pega essa elite subreptícia que exatamente reescreve a história e fala de maneira direta: quem vai reescrever a história agora sou eu. E não se importa sequer de ser filmado dizendo isso. Coloca que o Temer é golpista. Coloca que o Bolsonaro só se elegeu por fake news. Isso é fake news. Isso é uma deturpação da realidade. Isso é uma deturpação grosseira da reescritura da história e o cara quer colocar isso como uma coisa oficial. Isso é sintoma da ocupação das esquerdas em todos os espaços brasileiros. Enquanto uma direita responsável, liberal, conservadora não reagir e ocupar espaços de arte, espaços de cultura, espaços de ensino, a gente vai ver essa cena dantesca de um presidente da República querendo exatamente estabelecer nada de objetividade, nada de reverência à história real e concreta dos fatos, estabelecer a narrativa da esquerda petista, que é, por sua vez, a meu ver, mentirosa e canalha.
Falei 2 minutos, a gente já se estendeu, mas vamos lá. Doutor Marcília, se fosse no caso do Bolsonaro, o STF já teria atuado como abuso de poder, já teria aberto inquérito, tentando se explicar, e processado por mau uso de bens públicos. No caso do Lula, silêncio ensurdecedor. Pode fazer algo assim ou tem regras para isso também? 2 minutinhos também, por favor. É isso. Esse caso é bastante mostra bem, né, a confusão que o PT e o Lula fazem, aliás, já não é de hoje, entre governo e Estado. Né? Lembra que algum tempo atrás, acho que no primeiro governo dele, ele enfiou uma estrela vermelha ali no gramado do Palácio do Planalto, uma estrela do PT. E é isso, confundindo o partido com o Estado. Ele está lá como chefe de Estado, ele não está lá como chefe do PT. Então, essa confusão ele faz agora também. Ele quer que a história seja contada dentro do palácio ou dentro de uma galeria que pertence ao Estado e não a ele, não ao governo, não ao PT, a história que ele acha que é a correta. Então, isso é uma violação justamente dessa relação entre Estado e governo. Isso é crime. Isso é crime porque justamente viola o princípio da impessoalidade, quando você sai de uma visão de Estado e passa a uma visão de governo. E tem um outro ponto que também é relevante, que é o seguinte, as pessoas, estamos sentindo tanta falta dos checadores, os tais dos checadores, checagem de conteúdos, o Quebec acabou com a checagem. Se você for pensar bem, o que aconteceu no Brasil foi um impeachment, esse é o fato. Se você entende ou chama isso de golpe, em tese você está criando uma narrativa alternativa ao fato. Então, isso é fake news. Se a gente fosse levar a sério os checadores de informação, o Lula devia ser excluído aí do debate público por essa fake news. Aliás, só para finalizar, talvez se as saidinhas não tivessem sido tão amplas no país, talvez a gente pudesse evitar até mesmo por isso que o presidente chegasse a falar essas coisas que tem falado, né? Pois é. A saída do Lula está durando muito tempo, né? A saidinha foi para Brasília, né? Saidinha foi para Brasília. Saidinha interestadual. Serrão, 2 minutinhos também. A Trilha falou do aspecto político, o doutor Marcília do aspecto jurídico. Eu queria saber do aspecto ridículo disso tudo, porque, francamente, é absolutamente ridículo querer botar debaixo do nome do Temer o fato que ele se elegeu por um golpe. O que você acha? Lula foi o Lula de sempre. Inclusive, esse comentário que ele fez ali naquele evento de reinauguração dos quadros dos presidentes e ex-presidentes da República, ele deve ter desagradado seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Se houve um golpe contra a Dilma, o golpe foi presidido pelo Ricardo Lewandowski? É isso, Lula? Acorda, rapaz, vamos falar sério. E Lula também cometeu burrices históricas. Da cabeça dele, né? Ele gosta do presidente Vargas, gostaria de ser o presidente Vargas, está usando agora um chapéu, esse chapéu vai causar muito problema, esse chapéu que lembra o Panamá, que o Vargas também gostava de usar, e o Lula agora foi dizer que o Vargas foi presidente eleito em 1930. Lula não foi eleito. Então, não conte a história erradamente, porque senão a gente vai obrigar essa sua ideia das biografias dos presidentes. Eu vou dar uma sugestão para os historiadores, que quem escreva a biografia de Lula seja Romeu Tuma Júnior, porque ele vai contar direitinho quem era o Lula que dava assessoria para o pai dele, o delegado Romeu Tuma, nos tempos do regime militar, o sindicalista que contava historinhas para o pessoal do DOPS. Essa parte da história você não quer que conte não, né, Lula? Então tá bom. Mas quem quiser conhecer, leia o livro do Romeu Tuma Júnior. Pois é, né? Esse Panamá parece muito mais Eduardo Paes do que Getúlio Vargas. Show.